Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu lar, pela sua família. Graças a Deus por você. Hoje estou aqui novamente aí. A gente vai estar lendo o capítulo 21 e o capítulo 22 no dia de hoje e vamos dando continuidade nas nossas leituras. A gente vai ver no capítulo 21 aí que os levitas aí de alguma forma eles ganharam algumas cidades ali para eles habitar, não como herança, mas no meio ali do povo de Israel, como a gente vai vendo aí no capítulo 21, né? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos, Senhor, mais uma vez na tua presença, Senhor, para nós podermos aprender de ti, Senhor. Nos orienta, Pai, neste dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. No capítulo 21 fala bem assim, ó. Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas, em Siló, na terra de Canaã. Eles disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagens para os nossos rebanhos. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram a sua própria herança às seguintes cidades com as suas pastagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Isacar, de Asser e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés estabelecida em Bazã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades. Ele falou ali das cidades, né, que receberam, né? Ele falou 12 de um, 12 da outra, nas tribos que digamos assim, ofertaram as cidades para eles, né? Agora aqui ele vai falar o nome, é bem provável que esteja falando o nome das cidades onde que os levitas se estabeleceram, né? Digamos, ganharam ali como herança ali da tribo do povo de Israel, né? Eu entendo dessa forma, né? Então acho que é um conceito mais provável que aconteceu aí, né? Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades indicadas nominalmente. Foram dadas aos descendentes de Arão que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte. Kiriat Arba, que é Hebron, com as suas pastagens ao redor nos montes de Judá. Arba era o antepassado de Enaque, mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefone, como sua propriedade. Assim os descendentes do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, né? Libna, Jatir, Etemoa, Olom, Debir, Aim, Jutã e Bet-Semes, cada qual com seus arredores. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhe Gibeon, Geba, Anatote e Almon, cada qual com seus arredores. Eram 4 cidades. Todas as cidades dadas aos sacerdotes descendentes de Arão foram 13, cada qual com os seus arredores. Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim. No montes de Efraim receberam Siquém, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Gezer, Kibazim e Bet-Oron, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades.
Também da tribo de Dan receberam Etelque, Gibeton, Aijalon e Gaterrimon, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés receberam Taanaque e Gaterrimon, cada qual com os seus arredores. Foram 2 cidades. Todas essas 10 cidades e seus arredores foram dadas aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas, gersonitas, receberam da metade da tribo de Manassés, Golã e Embasa, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Ebertera, cada qual com os seus arredores, né? Foram 2 cidades. Receberam da tribo de Isacar, Quizion, Daberate, Jarmute e Enganim, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Asser, Misal, Abdon, Eucate e Reobe, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naphtali, Quedes, na Galiléia, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Amot-dor e Cartã, cada qual com os seus arredores. Foram 3 cidades. Todas as cidades dos gersonitas foram 13. Os clãs meraritas, o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades. Da tribo de Zebulon, Joqueteão, Cartá, Dimna e Naalael, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jaza, Quedemote e Mafaate, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Gede, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Maanaim, Esbom e Jar, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades ao todo, né? Todas as cidades dadas aos clãs meraritas, que eram restante dos levitas, foram 12. No total, as cidades dos levitas, nos seus territórios dos outros israelitas, foram 48 cidades com os seus arredores. Cada uma de todas essas cidades tinha pastagens ao seu redor. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sobre juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram, né? Então, a gente viu aí que como o Senhor falou que ia dar aquelas terras para eles, se cumpriu tudo, né? E não deixou nada aí de não ser cumprido, né? E para frente aí que a gente vai vendo, ele tem promessas para nós também, né? Não nessa terra, mas numa outra, né? Mas então vamos lá no capítulo 22. O capítulo 22 é interessante a gente dar uma analisada, que agora essas 2 tribos e meia elas vão voltar, né? Digamos, elas vão voltar para suas tendas, né? Eles só foram lutar lá, junto com Israel, né? Tomar posse das cidades ali que Josué estava comandando, e eles tinham de voltar ali, aquelas 2 tribos e meia que a gente vai ver para frente. Veja que interessante que acontece nesse capítulo 22. Fala bem assim, ó. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Ele disse: Vocês fizeram tudo o que o Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, entregou a vocês. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão, né? Então, eles tinham de atravessar o Jordão, né? Enfim, até eu estava pensando, né? Até na palavra a gente não fala como que eles passaram de novo, né? Então, pensa,
bem provável que era bastante pessoas, né? E a primeira vez que eles atravessaram ali a Terra Prometida, digamos, atravessaram o Rio Jordão, eles levaram a arca e quando o sacerdote colocou o pé na água, as águas se separaram e eles atravessaram a seco, né? O Jordão, né? E de fato, e como é que eles voltaram, né? Eu penso comigo, né? Bem provável que ou nadando ou de alguma forma eles atravessaram o Jordão, né? Então não tem relato a respeito desse detalhe aí, né? Mas vamos ver o que acontece aí. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, que amem o Senhor, o seu Deus, andem todos os seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos, apeguem-se a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera terras em Baza, e a outra metade da tribo de Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Dividam com seus irmãos os despojos de seus inimigos, né? Então, o que eu entendo também é que eles levaram animais, bastante coisas ali, né? Ouro, roupas, né? Que eles tinham pego como despojos, né? E atravessaram aquele Jordão, né? Como a gente viu ali, né? Assim, as tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles, né? Interessante de ver, né? Até então eles estavam lutando na mesma guerra. Daí por causa de um detalhe aí, que a gente já vai ser explicado, eles já se colocaram como inimigo das duas tribos e meia, né? Queriam lutar contra eles com guerras, né? Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés. Com eles enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe das suas respectivas famílias dos clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés disseram-lhes: assim diz toda a comunidade do Senhor: como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje nós não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor? Eles estão lembrando aquela questão antes deles atravessarem ali o Jordão, aquele pecado que eles cometeram ali com Peor, ali se prostituindo ali, né? Então eles estavam trazendo à memória isso aí para essas duas tribos e meias, né? Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar, que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zera, foi infiel com relação às coisas consagradas,
Não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam ao chefe dos clãs israelitas, né? Então eles trouxeram ali, até falando de Acã, né, que muitas pessoas morreram pelo pecado dele, né? Então eles não estavam querendo ser participantes dessa situação deles. Mas veja só o que acontece. Então as tribos de Ruben, Eregede e a metade da tribo de Manassés responderam ao chefe dos clãs de Israel: O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, eles falaram duas vezes, né? Constas aqui, né? Ele sabe, e que Israel o saiba, se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupe hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Rubens e de Gede, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos e deixar de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês, e as gerações futuras de que cultuamos o Senhor em seu santuário com os nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam, a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês, né? Então eles construíram um altar de testemunho, né, bem no meio da divisa ali entre as duas tribos e meias para cá e ao resto das outras tribos para o outro lado, né, ali para estar explicando tanto para os filhos deles, né, que senão pode ser que eles podiam perguntar, mas que parte que vocês têm com Israel, né? Então aí tinha um testemunho ali que eles iam olhar para aquilo ali e falar, realmente tem, né? Então vamos lá. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor, nos afastamos deles, construindo para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios em altar, que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes das comunidades, os chefes dos clãs dos israelitas ouviram o que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben, de Gate e Gileade, e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus. E não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar esse nome: um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus, né? Então, aquela questão ali ficou como um testemunho, né? E no começo ali parecia que ia dar uma guerra, né? Mas no final ficou tudo resolvido e tudo explicado, né? Graças a Deus era essa a mensagem de hoje. Vamos continuando as nossas leituras e tem mais nos próximos capítulos. Deus abençoe você, um grande abraço e até mais.